Eu intitulei essa mensagem como Razões para não pecar. Razões para não pecar. Romanos 6, 15 a 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, e que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Romanos 6, versículo 1 a 14, que nós trabalhamos na última mensagem nessa série. Ele é um texto que ele vem com uma pergunta, uma dúvida de um possível leitor, que Paulo aqui está dialogando. E a dúvida é a seguinte: devemos pecar para que a graça então superabunde? Em outras palavras, devemos pecar para que então, quanto mais pecado, mais graça nós recebamos? E Paulo, de maneira muito enfática, disse: não, é claro que não. Vocês entenderam tudo errado se vocês têm esse tipo de pensamento. Essa dúvida então foi resolvida nos primeiros 14 versículos do capítulo 6, mas agora Paulo introduz uma nova dúvida, um novo questionamento. A dúvida é: então podemos pecar para depois pedir perdão? Se a graça, pense no raciocínio, se a graça é maior do que o pecado, como a gente viu na última mensagem, a graça de Deus é maior do que o pecado, por que então não curtir o pecado e depois pedir perdão? Como alguns afirmam, é melhor pedir perdão do que permissão. Mas Paulo diz: absolutamente não. Versículo 15, a pergunta literalmente é: pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? E Paulo diz: claro, obviamente não. Aqui o ponto de Paulo é: se a graça me libertou de algo, essa é a linguagem, por que me prender a isso de novo? Não tem cabimento esse tipo de dúvida, esse tipo de questionamento. Pense você está preso, alguém paga a sua fiança, e após pagar a sua fiança, você pergunta se não pode passar a noite na cadeia. Para que voltar para algo do qual você foi liberto? Para que se prender a algo do qual alguém pagou a sua fiança? Por mais que seja óbvio essa resposta, Paulo achou necessário enfatizar razões pelas quais não deveríamos continuar na vida de pecado. Talvez seja aparentemente muito óbvio para nós porque não deveríamos continuar com a vida de pecado, mas Paulo achou necessário, portanto é necessário. E eu quero pelo menos colocar duas razões nesse texto para que nós não pequemos mais. Duas razões, dois motivos. E só para facilitar, eu coloquei esses dois motivos ou duas razões com a letra P, para facilitar aí a gente memorizar. Primeira razão é a posição que temos, e a segunda razão é o produto. Produto aqui no sentido de resultado. Só coloquei P, produto, para ficar mais fácil a gente decorar. Então, posição
e produto no sentido de resultado. A primeira razão, então, a nossa posição. A partir do versículo 17 até o versículo 19, Paulo vai defender que nós somos servos da justiça e não mais servos do pecado. Nós somos escravos da justiça e não mais escravos do pecado. A nossa posição mudou, o nosso status mudou. E isso tem tudo a ver com uma vida de santidade. Olha o versículo 17 comigo. Paulo diz: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Paulo começa dizendo graças a Deus, ou seja, se fosse por nós mesmos, nós continuaríamos obedecendo ao pecado para a morte. Paulo deixa muito claro aqui a sua teologia, quanto que nós não percebemos, enquanto éramos escravos do pecado, que aquilo estava nos matando. Então de repente nós falamos assim, precisando de um outro Senhor, e saímos a procurar. Não, se não fosse por Deus, nos comprando, nos resgatando e nos dando um novo coração, nós não seríamos nem capazes de abrir mão do nosso antigo Senhor, o pecado. Graças a Deus por isso. Fomos emancipados do pecado, fomos libertos dessa escravidão que nos levava à morte. E aqui a ideia de escravos do pecado é uma linguagem dura, é uma linguagem forte de ser escravo do pecado. E aqui eu quero te convidar a pensar no pecado como um vício. Eu quero tentar mostrar o quanto que o pecado ele é destrutivo e o quanto seria uma loucura sequer cogitarmos a voltarmos para o pecado, já que nós fomos perdoados já. O pecado é um vício, e como vício ele começa devagar. Ele vai vindo aos poucos, ele quase nunca vem como uma forma de pecado. Às vezes ele vem como uma forma de opção, às vezes ele vem até com um rosto parecido com o pecado, mas com alguma justificativa que dê plausibilidade para cometê-lo. Às vezes ele começa pequeno, ele começa devagar. Para quem já assistiu aquela série Breaking Bad, você sabe do que eu estou falando, quando aquele professor ele começa a fazer pequenas concessões na sua caminhada, e aí então a gente vê no final da série o quanto aquele homem está embrulhado em coisas das quais ele já não consegue mais sair. Assim é o pecado. O pecado começa bem devagar, com pequenas concessões, com pequenas coisinhas que nem ao menos chamaríamos de pecado, às vezes chamaríamos de doença, às vezes chamaríamos de uma opção, ou no mínimo daríamos uma boa justificativa para tal. Depois ele me convence de que eu posso parar quando eu quiser. O pecado começa assim, ele diz: olha, ok, mas faça isso, agora você tem uma justificativa, porque às vezes você está trabalhando muito, você está exausto, você merece um pouquinho de prazer próprio, ou essa pessoa fez tal coisa para você, então nada mais justo do que reagir desse jeito. Então o pecado vai te convencendo de que você pode começar desse jeito e quando você quiser você para. É apenas um teste grátis. Mas com o tempo ele vai acabando com a sensibilidade. Aquilo que talvez em algum momento te causou certo desconforto, certo incômodo, mas porque o pecado começa devagarzinho, então aquilo vai cada vez mais, o seu desconforto vai sumindo, cada vez mais aquele primeiro impacto de ter cometido, de ter dado um avanço maior do que você esperava numa vida de pecado, aquilo vai se tornando cada vez mais quieto e você já não sente mais. Acaba com a sensibilidade, é o que a Bíblia chama de endurecimento. Depois o pecado pula cercas, o pecado avança onde ele não deveria e no fim ele escraviza e mata. Ele é como uma cobra que está bem quietinha no seu canto, mas em determinado momento ele dá o bote e é fatal. Paulo diz: vocês eram escravos do pecado. Vocês viviam desse jeito, como um vício que te corrompe, que acaba com a sua identidade. Mas agora ele diz: agora vocês obedecem de todo o coração. De manhã eu já falei um pouco sobre isso. Deus nos dá um novo coração, e esse novo coração agora anseia por Ele, deseja a Deus. Então não é nós
que no meio do pecado começamos a lutar contra ele de maneira própria, de maneira independente. Não! Deus nos alcança, nos dá um novo coração, e esse novo coração agora faz com que nós desejemos obedecer a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Então, nós só vamos até Deus porque queremos. Eu já falei isso de manhã. Ninguém vai a Deus porque eu fui forçado. Fui forçado pela graça. Não, a graça é irresistível. Mas a graça é irresistível é que te dá um novo coração. Para que com esse novo coração você deseje a Deus. Então, nós só vamos a Deus porque queremos. Mas só queremos porque Deus nos quis primeiro. Entendeu? Nós só vamos a Deus porque queremos. Nós só obedecemos a Deus porque queremos obedecê-lo. Mas nós só queremos obedecê-lo porque Deus nos quis primeiro e nos deu um novo coração com essa nova vontade de obedecer ao Senhor. Portanto, o que Paulo está querendo mostrar para a gente aqui? Não tem cabimento você fazer essa pergunta. Não tem cabimento você perguntar, bom, já que Deus vai perdoar, então por que eu não posso curtir o pecado para depois pedir perdão? Inclusive, eu tinha um amigo que de maneira muito terrível, ele fazia uma brincadeira. Às vezes ele falava que ia cometer certo pecado, embora ele não estivesse disposto a isso, mas ele estava brincando, não deveria brincar com isso. Ele falava assim, eu vou fazer isso, mas depois eu peço perdão na Santa Ceia. E aí era a brincadeira que ele fazia direto. Mas eu acho que a gente não deveria brincar com essas coisas, porque é esse tipo de mentalidade que Paulo está indo contra. Já que Deus nos deu um novo coração disposto a querer obedecê-lo, então não deveríamos cogitar uma possibilidade de flertar com o pecado para depois pedir perdão. Mas não é que isso tem alguma certa recorrência em nossa vida. Algumas vezes sabemos que aquilo que estamos prestes a cometer é pecado, mas por algum motivo de força maior, nós decidimos por fazer mesmo assim. Dizem, Deus é gracioso, depois eu me acerto com Ele. Não deveríamos sequer ter essa possibilidade na nossa vida cristã. Versículo 18, então, Paulo amplia o seu argumento, dizendo: estão livres da escravidão do pecado e se tornaram agora escravos da justiça. Somos libertos do pecado para servirmos um outro Senhor, para servirmos a justiça. E aqui justiça traz a ideia de servirmos ao próprio Deus, que é o único justo, que é a base de toda justiça. Sem Deus não há justiça. Portanto, é muito estranho quando a gente questiona a justiça de Deus. Se Deus é a fonte de toda justiça, como poderíamos questioná-lo? Mas esse ponto, o versículo 18, nos faz pensar que não há saída, não há um terreno neutro de servidão. Paulo está dizendo, a gente deixa de servir o pecado como escravos e agora passamos a servir ao Senhor, passamos a servir a justiça. Não existe um terreno neutro, não existe um intervalo no qual você não está servindo nem o pecado nem o Senhor. Lembra aquela historinha que o pessoal conta? De um rapaz muito frio na sua fé, flertando muito com o mundo, e aí então nessa ilustração, Deus está de um lado, Satanás está de outro, e aí tem um muro no meio, e aí então ambos estão ali olhando para aquele homem, vendo o que ele vai decidir, e aí então Deus está dizendo assim, olha, venha para esse lado, venha para esse lado, venha para esse lado, e Satanás não falava nada. Não. Deus falou para esse lado, Satanás não falava nada. Aí depois o homem pergunta, por que Satanás não está me chamando para o lado dele? E aí então Deus fala, porque o muro é de Satanás. A indecisão, não existe um muro no final das contas. Não existe uma linha, um terreno neutro, do qual você diz, eu não sirvo ao Senhor, mas eu também não sirvo ao pecado. Eu estou aqui me decidindo. Eu não estou acertando, mas pelo menos não estou errando. Sabe isso? Não existe essa possibilidade. Paulo está dizendo que ou você serve o Senhor, ou você serve a justiça, ou você já está servindo ao pecado. Não existe um terreno neutro. Ninguém pode servir a dois senhores. Por exemplo, é o que Mateus diz lá no capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Todos servem a algum mestre, mas nós não
servir a dois. Então servir a ninguém não é possível. E servir a dois também não é. Não dá para você servir a Deus enquanto você serve ao Deus do dinheiro, por exemplo, que Jesus diz. Portanto, quando ele diz que somos libertos do pecado e agora nós somos escravos ou servos de Cristo ou servos da justiça, o que ele está querendo dizer é que liberdade cristã não é viver a ausência de parâmetros. Liberdade cristã não é viver sem regras, não é viver sem leis. Liberdade cristã é uma troca de um senhor para outro. Liberdade cristã significa: eu não sou mais escravo do pecado, mas agora eu sou servo de Cristo. Essa é a verdadeira liberdade. Não existe um terreno neutro ali no meio do qual você não é servo de ninguém. Por mais que as pessoas achem isso, por mais que as pessoas se achem donos dos próprios narizes, elas não são. Elas sempre estão servindo alguém, ainda que elas não saibam disso. Ainda que elas não consigam nomear o Deus delas, elas sempre estão servindo algo ou alguém. O que Paulo está nos dizendo aqui: ou você está servindo ao pecado, ou está servindo à justiça. Temos um novo Senhor. Então as velhas práticas já não fazem mais sentido. É isso que Paulo está tentando argumentar aqui. E é isso que ele argumenta, por exemplo, em outra carta sua, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 a 11, em que Paulo diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas, exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Agora vem um ponto importante. Alguns de vocês, de Corinto, eram assim, mas vocês foram purificados pelo sangue e foram santificados por Jesus, declarados justos diante de Deus, no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Alguns de vocês eram assim, alguns de vocês tinham essas mesmas práticas daqueles que não são conhecidos como filhos de Deus, mas agora vocês foram santificados e foram purificados. Já não cabe mais essa mesma prática na vida sua hoje. A posição que vocês têm é diferente. Antes vocês eram escravos do pecado, agora vocês são servos de Cristo. Não combina esse tipo de prática. Pecado é incoerente com a nossa nova posição em Cristo, é o que Paulo está defendendo até aqui. E então vem o versículo 19, que Paulo diz: usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. Se você leu aí na sua versão, a revista atualizada, na versão que você leu aí a Bíblia, ela diz: fale como homem. A versão que nós lemos diz: usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo. São traduções bem diferentes, né? Mas que apontam para uma mesma ideia. Paulo aqui está dizendo que ele está falando em termos humanos. Paulo está dizendo que ele está usando uma analogia que ela é insuficiente em si mesma. Por isso ele precisa usar uma analogia humana e ele usa o exemplo da escravidão. É basicamente isso que Paulo está querendo expor quando ele diz: ou falo como homem, ou falo em termos humanos, uma outra tradução, ou eu uso o exemplo da escravidão. É tudo ele está querendo dizer: eu estou usando um exemplo que é comum dos seres humanos, embora ele seja um exemplo limitado na sua abrangência. E ele dá um motivo disso. Ele fala porque a sua natureza humana é fraca, ou em outra versão diz: por conta das suas limitações humanas é que eu estou usando esse tipo de ilustração. E aí o ponto mais importante desse texto, a continuação, que ele diz: no passado vocês deixaram se escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Ele termina o versículo 19 dizendo: agora vocês devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Vocês percebem o que Paulo está fazendo aqui nesse texto? Ele está dizendo assim: nós nos afundamos na impureza e na maldade no passado. Nós mergulhamos e nós nadamos de braçada no pecado. Mas agora que temos uma nova posição em Cristo, agora que temos um novo Senhor, nós devemos nos aprofundar, mergulhar e nadar de braçada nas águas da justiça, para que sejamos cada vez mais
santos, ou seja, separados do pecado. É isso que Paulo está dizendo. Se antes você era um pecador profissional, agora você deve ser um santo profissional. Se antes você mergulhava de cabeça no pecado, agora você deve mergulhar de cabeça na santidade. Em outras palavras, eu quero ser tão dedicado como santo, como eu era dedicado como pecador. Eu quero ser um estrategista como santo, assim como eu era um estrategista como pecador. Quando eu passava a noite inteira planejando o pecado, eu quero passar a noite inteira planejando uma vida de santidade, com o mesmo esforço, com a mesma entrega. Se antes você fazia isso por um senhor mau, que era o pecado, quanto mais você deveria se entregar e se esforçar por um senhor bom, que é Jesus Cristo. A energia, o dinheiro, o tempo que eu investia na causa do reino das trevas, quanto muito mais eu deveria investir na causa do reino da luz. Muito mais, não é somente o mesmo. Portanto, essa é a primeira razão pela qual nós não deveríamos sequer cogitar o pecado, pensando, mas Deus perdoa, Deus é gracioso, tudo bem, eu vou pecar aqui, porque afinal de contas a situação é difícil, a carne é fraca, né? E então depois eu peço perdão. Paulo diz, não, meu filho, você está numa outra posição hoje, você não deveria nem cogitar isso. E então vem a segunda razão. Se a primeira posição, a segunda razão é o produto, quer dizer, o resultado. E o resultado do pecado é muito diferente do resultado da escravidão ou da servidão a Jesus Cristo. Versículo 16, versículo 20, 21, 22 e 23 falam sobre isso, começando pelo 20. O texto diz, quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Ou seja, escravos do Senhor, pecados só fazem o que o seu Senhor manda. Pecado. Por isso que ele diz que vocês eram livres da obrigação de fazer o que é certo. Porque na verdade eles estavam tão determinados, tão enclausurados, tão presos ao pecado, que tudo que eles faziam era pecado. Lembra de 1 Coríntios 10, 31, quando Paulo fala assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus? Nesse sentido, essa é a melhor definição de pecado. Qualquer coisa que se faça, ainda que seja boa, mas que não seja feita para a glória de Deus, é um pecado. Você está preso. Você ou está fazendo para a sua própria glória, ou por algum outro motivo egoísta, mas não para a glória de Deus. Portanto, não tínhamos liberdade para viver uma vida de verdadeira justiça. Nós éramos escravos e tudo que fazíamos era pecado, ainda que nas coisas boas, mas que não fazíamos para a glória de Deus. E então, no versículo 21, Paulo expande, perguntando: e qual foi o resultado disso? E qual foi o resultado de viver uma vida escravo do pecado? E ele fala de dois, pelo menos, resultados aqui. O primeiro, hoje vocês se envergonham das coisas que vocês costumavam fazer. Vergonha. Segundo resultado, coisas que acabam em morte. Vergonha e morte são os resultados do pecado. Todos nós sabemos muito bem o que esse versículo quer dizer. Nos envergonhamos, ou pelo menos deveríamos, das coisas que costumávamos fazer. Eu digo deveríamos aqui porque várias vezes eu tive a infelicidade de ouvir pessoas que teoricamente estariam dando o seu testemunho de conversão. E eu já disse aqui tantas vezes que as pessoas falam por 40 minutos com um brilho nos olhos das suas práticas passadas no pecado. Elas falam com entusiasmo da sua vida terrível, das coisas que faziam e da risada, e falam com um certo orgulho nos lábios de tudo aquilo de errado que fez. E então, com uma cara triste, diz: então Cristo me alcançou e minha vida mudou. E acabou. O testemunho dela durou 3 segundos para falar o que Cristo fez por ela. E contou com muito entusiasmo o que era antes. Ou seja, deveria ter vergonha, mas não tem. Isso que Paulo está dizendo: hoje vocês se envergonham. Mas talvez Paulo ouviu pessoas que nem se envergonham dos seus pecados, que na minha opinião não deveriam ser chamadas nem de cristãs. Algumas coisas que eu pensei que nós deveríamos nos envergonhar de uma vida passada e que deveria estar no passado, quando éramos escravos do pecado. E aqui eu estou falando com os crentes aqui presentes, ok? Mentiras,
Nunca deveríamos nos orgulhar delas, deveríamos nos envergonhar de cada vez que faltamos com a verdade, com as nossas palavras ou com as nossas ações. Divisões, dissensões, brigas, toda vez que causamos uma, toda vez que participamos de uma, deveríamos nos envergonhar disso. Deus odeia isso. Deus odeia a fofoca e deveríamos nos envergonhar da fofoca. Deveríamos nos envergonhar da nossa desobediência aos pais. Falo principalmente com vocês, adolescentes, porque as crianças já saíram. Mas nunca trate como algo legítimo, ou possível, ou justificável a desobediência aos seus pais. Deve ser motivo de vergonha. Insultos, a violência, palavrões, que em algum momento antes parece que era levado a sério, mas parece que hoje já não tem tanta preocupação com as palavras que saem da nossa boca. Ver, ouvir ou falar coisas imorais e obscenas, das quais Paulo fala que a gente não deveria sequer mencioná-las. Devemos nos envergonhar cada vez que rimos de uma piada obscena, de cada vez que vimos ou ouvimos ou falamos coisas que não deveriam sair da boca de pessoas salvas por Jesus. Deveríamos nos envergonhar do sexo fora do casamento, deveríamos nos envergonhar da pornografia, deveríamos nos envergonhar de amar objetos enquanto usamos pessoas, deveríamos nos envergonhar dos nossos vícios, deveríamos nos envergonhar de viver como se Deus não existisse. Paulo está dizendo, o pecado faz vir a vergonha sobre todas essas coisas. Coisas dessas que dói a gente lembrar que uma vez participamos delas, que fomos escravos em alguma vez delas. Isso traz vergonha. E o resultado, não somente vem a vergonha, como aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, mas vem a morte. Morte para nós mesmos, porque morremos em todos os sentidos, morremos espiritualmente, morremos fisicamente, morremos, trazemos morte para os nossos semelhantes, literalmente, trazemos morte para a natureza, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa ganância. O pecado só traz morte ao mundo. Vemos que em Gênesis capítulo 3, que é o relato que conta o primeiro pecado nesse mundo, fala que o pecado trouxe vergonha e nudez no versículo 7. Eles se perceberam nus e se envergonharam. O pecado trouxe uma religião vã, quando eles tentaram resolver o problema deles, escolhendo folhas de figueira para se cobrir. O que eles estavam fazendo é buscando ter uma religião. Eles estavam querendo se cobrir, eles estavam querendo dar jeito no pecado deles, quando não deveriam. Por isso que Deus fala assim, tira essas plantinhas daqui. Não é vocês que dão jeito no pecado, não. E Deus foi lá e matou um animal e os cobriu com pele de animal, mostrando, sou eu que resolvo o problema do pecado. E a minha maneira de resolver o problema do pecado é com derramamento de sangue, e sangue inocente. E séculos depois, milênios depois, a gente percebe que Deus fez isso justamente em Cristo. Mas o pecado também trouxe fuga, o pecado trouxe perda da comunhão para Adão e Eva, perda da comunhão com o Criador, porque agora eles estavam com medo do Criador, perda da comunhão entre os dois, porque agora eles estavam na primeira briga matrimonial, do qual eles estavam culpando um ao outro e culpando na verdade o Senhor. Eles estavam experimentando dor pela primeira vez e a morte pela primeira vez. Tudo isso como consequência do pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos atraem. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera o quê? Morte. O pecado promete vida, mas ele só entrega a morte. Sim, o pecado promete, é por isso que a gente cai. É porque a gente olha, se o pecado fosse alguma coisa com uma imagem ruim, ninguém cairia nele. Mas o pecado ele aparece de uma maneira bela, de uma maneira gostosa, de uma maneira feliz, e a gente cede porque a gente acredita nas mentiras que o pecado promete, nas coisas que o pecado diz que nós teremos se nós cedermos só um pouquinho.
ficamos fascinados com as promessas que o pecado nos faz, mas no fim só são caminhos que levam à destruição e morte. E então vem no versículo 22: agora, porém, vocês estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Ou seja, Paulo está dizendo que estamos livres do poder do pecado, mas ainda não de sua presença. Portanto, é necessário e precisamos desesperadamente nos agarrar ao nosso Senhor e viver uma vida santa, separada para Deus. A luta ainda não acabou. Nós não somos mais escravos, mas nós devemos usar todos os nossos recursos para viver uma vida de santidade que resulta na vida eterna. E aqui resulta na vida eterna não é que a gente vai conquistar a vida eterna por meio da nossa vida de santidade, mas é que só vive uma vida de santidade aquele que foi salvo por Jesus Cristo. E aquele que foi salvo por Jesus Cristo viverá numa vida de santidade, porque Ele prometeu que a boa obra que Ele cumpriu, Ele vai terminar, e vai terminar na vida eterna. Então, no versículo 23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito, a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Percebe que ele está fazendo um contraste? Estamos falando do nosso produto, ou seja, do resultado. O pecado gera vergonha e morte, mas o que Cristo vem oferecer é vida, vida plena. Morte não é boa, ok? Então, para aqueles entusiastas da morte, morte nunca é boa, porque o texto bíblico diz que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. É ruim, é salário do pecado, é separação. Nós não fomos criados para morrer. A vida eterna sim é boa, porque Cristo enfrentou a morte por nós. De fato, para nós cristãos, para os filhos de Deus que morrem, de fato desfrutam ainda uma vida mais plena com o seu Criador. Mas a morte em si não é boa. A morte é consequência do pecado. A morte só não tem o aguilhão, só não tem o ferrão que tinha, porque Cristo um dia tomou o ferrão sobre si. Mas a morte é ruim. Mas nós recebemos vida eterna, e vida eterna não é meramente viver para sempre. Vida eterna, João capítulo 17, versículo 3, que é conhecer o Senhor e a Cristo Jesus a quem enviaste. E conhecer não é meramente saber da existência. Conhecer é de experimentar, viver ao lado, conviver, se relacionar profundamente. Vida eterna é se relacionar profundamente com Cristo. E é isso que nós recebemos pela conversão, ou quando nós somos servos de Jesus. E então, vem o versículo 16. Então eu fui até o final do versículo 23 e agora eu volto no segundo versículo, 16. Acompanhem comigo. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Olha a palavra escolhem aqui. Sabia que nós escolhemos obedecer o pecado pela primeira vez quando nós somos libertos dele? Olha que doideira. Nós escolhemos o pecado pela primeira vez quando nós somos libertos da escravidão dele. Porque antes, quando éramos escravos, nós nem escolhíamos. Éramos escravos, nós estávamos rendidos, não tínhamos a sequer opção de fazer qualquer outra coisa na vida que não fosse o pecado. Era tudo que a gente fazia. Mas agora em Cristo, uma vez que fomos libertos, uma vez que Cristo nos tirou daquela senzala do pecado, é a primeira vez que agora, deliberadamente, de vez em quando escolhemos voltar para lá. Já não tem mais algemas em nossos pulsos. Mas agora que somos libertos, nós temos essa possibilidade, não no sentido de que seja lícito, mas no sentido de loucura, que às vezes escolhemos voltar para lá. É uma incoerência muito grande, não faz parte da nossa posição e não faz sentido com os resultados que o pecado traz para a nossa vida. Por isso que Paulo enfatiza a ideia de escolhemos obedecer. Quem escolhemos obedecer, você se torna escravo daquilo. E se você foi liberto da escravidão do pecado, por que de novo você volta a escolher obedecer aquele do qual você foi liberto? Sempre somos servos daquilo ou de quem escolhemos obedecer. Sempre. Sempre.
A pergunta, então, que devemos fazer essa noite é: qual vale mais a pena? Qual o Senhor que vale mais a pena obedecer? Qual destino você prefere? E aqui eu faço uma citação de um romancista norte-americano, David Foster Wallace. Ele é um escritor muito profícuo, que um pouco antes de se matar, de tirar a sua própria vida, não cristão, fez um discurso de formatura no qual ele diz o seguinte, abre aspas: esse não cristão que se matou algum tempo depois de proferir esse discurso. Todo mundo adora alguma coisa. Em outras palavras, todo mundo serve alguma coisa. A única escolha que temos que fazer é o que nós vamos servir, a quem nós vamos adorar, nas palavras dele. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos, preste atenção, é que praticamente qualquer outra coisa que não seja Deus, que você o adore, o comerá vivo. O não cristão falando isso. Está dizendo, a gente escolhe geralmente adorar um Deus ou alguma coisa espiritual, porque qualquer outra coisa nesse universo que nós adoremos nos comerá vivos. E ele dá exemplos. Se você adora dinheiro e bens, se eles são o que dão sentido ao seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca sentirá que tem o bastante, e isso te comerá vivo. Se você adora o seu corpo, sua beleza, o seu poder de sedução, você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes que lamentem de fato a sua morte. Porque a sua pouca beleza vai se desvanecendo. Isso te comerá vivo. Adore o poder e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar o seu próprio medo, e isso te comerá vivo. Adore o seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude sempre à beira de ser descoberto, e isso te comerá vivo. E ele termina o seu discurso dizendo: mas o que há de traiçoeiro nessas todas as formas de adoração é que elas são inconscientes, são como configurações padrão da nossa vida. Nós nascemos para adorar. O que o não cristão descobriu e estava falando é que nós nascemos para servir alguma coisa, e que qualquer coisa que nós sirvamos nesse mundo que não seja Deus vai nos comer vivos. Em pouco tempo depois é isso que acontece com ele, e ele tira a sua própria vida. Cada ação nossa é uma escolha de quem nós estamos, ou a quem nós estamos servindo. Já parou para pensar nisso? Cada ação, cada coisa que você fala ou deixa de falar, cada pensamento que você acolhe na sua mente, cada programa que você assiste, cada forma como você usa o seu tempo livre, você está escolhendo se vai servir ao pecado ou ao Senhor. Você está diante dessa escolha o tempo todo. Você só pode obedecer a um dos dois senhores. Qualquer coisa que sirvamos exigirá a nossa vida em algum momento. Qualquer coisa exigirá o seu preço, e o preço alto. Qualquer coisa exigirá a nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes de terminar essa mensagem. Só existe um Senhor, que ao invés de exigir a sua vida, entregou a sua própria, por amor a nós. Nenhum pecado vai fazer isso. O dinheiro não vai fazer isso, o poder não vai fazer isso, o sexo não vai fazer isso, o status não vai fazer isso, sua carreira não vai fazer isso. O único Senhor, que ao invés de exigir a sua vida, deu a sua própria, foi Jesus Cristo. Ele é o único Senhor que deu a vida pelos seus servos. Josué, então, capítulo 24, faz uma pergunta primorosa para fecharmos essa mensagem. Agora, pois, temei ao Senhor, Josué disse, e serviu com integridade e com fidelidade
fidelidade. Porém, meu povo, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, porque não é possível viver uma vida sem escolha. Escolhei hoje a quem servais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque Ele é o único Senhor que se tornou servo por amor a mim. E eu termino essa mensagem contando uma ilustração. Certa vez, um jovenzinho negro ia ser vendido como escravo. Seus pais haviam sido recentemente comprados. De repente, caiu um silêncio sobre a multidão e todos os olhos voltaram-se para um estranho que continuava persistentemente fazendo lances, apesar do preço daquele escravo já ter excedido o preço normal que se pagava. O que será que aquele estranho viu naquele escravo? O que será que aquele estranho viu naquele jovem amarrado ao tronco? Era quase possível ler as perguntas na mente das pessoas ao redor. O que aquele homem desejava com esse ato de humanidade? Quem era essa pessoa? Por que ela estava pagando tanto por um escravo? E finalmente então o leiloeiro disse: está vendido. Atenciosamente eles observaram o decidido comprador chegar até o centro para receber a sua propriedade. Aquelas pessoas jamais se esqueceriam do que elas viram naquele dia. Imediatamente o comprador do escravo colocou a mão no ombro do rapaz e entregou um papel escrito. E ele disse: isto é seu. Isso significa que você está livre. Livre? O que significa liberdade para o filho de um escravo? Em resposta àqueles olhos grandes e interrogadores, o comprador explicou: eu vi a sua mãe e seu pai. Do modo como as coisas estavam se encaminhando, a família de vocês seria dividida. Então resolvi comprá-lo e dar-lhe a liberdade. Você pode ir com a sua família. De alguma forma, o impacto dessa atitude dominou aquele jovem. E ele compreendeu finalmente que ele estava de uma vez por todas livre. Livre! Por alguns instantes, então, ele ficou olhando para aquele amável estranho e ao mesmo tempo para os seus pais. A luta que se tratava no seu coração refletia no seu rosto. O desconhecido Senhor havia pago o preço mais alto simplesmente para deixá-lo livre. O que ele ganharia com isso? Esse homem deveria ser muito bom. Era alguém que se podia confiar com toda segurança, pensou o rapaz. Era alguém que podia se confiar. Repentinamente, então, aquele jovem estava fora do tronco e jogou-se diante daquele estranho e disse: Senhor, você me comprou por um preço tão alto. Eu sei que eu nunca vou encontrar alguém semelhante ao Senhor. Então aquele jovem devolve aquele pedaço de papel e diz: não me faça retroceder. Não quero ficar longe do Senhor. O Senhor, eu não me importo primeiramente com os meus familiares. Eu prefiro ser o seu escravo até morrer, porque eu nunca experimentei um amor como esse. O menino, vendido pela bondade daquele estranho, colocou-se de joelhos, até que uma grande mão lhe foi estendida para que ele se levantasse. Essa história mostra como o nosso Pai Celestial não está interessado, em primeiro lugar, no trabalho que possamos fazer para Ele. Ele não precisa de nós, mas sim no tipo de filhos que somos para Ele. Sabemos que Deus deu muito mais do que dinheiro para nos comprar. Sabemos que Deus deu a vida do seu próprio Filho para nos libertar do pecado para uma nova vida. Essa é a maior razão para não pecar. Essa é a única e maior razão para não pecar. Escolhei a quem servis, escolhei a quem sirvais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, essa é a nossa história, Pai.
Nós éramos escravos, cegos, perdidos, entregues à vergonha, à nudez, à culpa, à morte. Entregues a tudo menos uma vida, de fato. Servirmos a vários senhores. Tudo que tínhamos é uma vida sem esperança, uma vida literalmente sem graça. Mas um dia o Senhor, sem razão nenhuma encontrada em nós, decide dar o maior lance naquele mercado de escravos. E sem merecimento algum, comprar a cada um de nós com o sangue precioso do único que não merecia ser morto, do único que não merecia ser entregue como um escravo, como um servo, alguém que de fato foi amarrado e crucificado num tronco, por amor a nós. Deus, diante da imagem do teu filho crucificado, traga a todos os teus filhos hoje aqui um ódio pelo pecado, uma fuga tão incessante quanto a nossa corrida em direção ao pecado antes do Senhor nos alcançar. Que mergulhemos nas águas profundas da tua graça e sejamos lavados pelo teu sangue e santificados pela tua palavra, de maneira que nós não retrocedamos, de maneira que nós não flertemos com as tentações, de maneira que nós não flertemos com as promessas enganosas do pecado que promete vida, mas que só gera morte. Deus, pedimos como aquele jovem nessa ilustração, que olhemos para o tamanho do amor com o qual nós somos amados. Amém. E que decidamos servi-lo com todo o nosso tempo, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida. Porque a única vida que vale a pena é a comunhão com o Senhor e com o teu Filho Jesus Cristo. Deus, faça isso em cada um de nós. Mas faça isso sobretudo com aqueles que talvez estejam hoje aqui, que ainda são escravos do pecado, que ainda estão rendidos a uma vida de morte e vergonha. Para que essa noite haja salvação. Amém. Que essa noite haja libertação de pessoas que estão ainda amarradas em troncos, e que elas possam olhar para Jesus, aquele que foi amarrado num tronco por amor a elas. Amém. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Amém.